Blá, 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 óculos, blá, 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 blá. Óticos sem blá, 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 começando mais um vídeo aí pra vocês. No vídeo anterior eu falei sobre o poder de convergência de um adulto em questão de uma lente multifocal. Por que que os adultos não se adaptam com lente multifocal? O PPC, né? Que eu tentei mostrar resumidamente aí. Então hoje eu queria falar do mesmo problema, só que pro lado da criança, na dificuldade de aprendizagem, tá? Então, se um adulto tem problema de convergência, ótimo, dá para tratar, mas é um pouco mais difícil. Agora, se o seu filho tem dificuldade, presta atenção, se o seu filho tem dificuldade em aprendizagem, seu filho na hora de estudar, no nível dos coleguinhas, ele é sempre um pouco mais atrasado, ele pode estar sofrendo algum distúrbio visual. Como o nome do canal é Sem Blá Blá Blá, eu não vou usar termos técnicos, tá? Mas eu fui uma criança que sempre tive muito problema com leitura, então o meu nível de aprendizagem sempre foi muito ruim. Eu aprendia mais no áudio do que no visual. Então, a aula para mim era muito melhor aproveitada eu vendo a professora explicar do que eu escrevendo ou lendo. Então, eu tenho até hoje um português melhor falado do que escrito, porque eu sempre tive muita dificuldade com leitura, ok? Então, se o seu filho, de repente, aquele capetinha na sala de aula, não é simplesmente porque ele é atentado. Muitas vezes ele não consegue se concentrar com a leitura, e isso faz com que ele pegue aquilo dali e abandone, não é prazeroso. Quando a leitura não é prazerosa, você não quer ler. A gente pega muitos adultos que consomem 20 livros, 30 livros por ano, e tem outros adultos que não conseguem ler um no ano, porque a leitura não é algo prazeroso. Para mim, hoje eu uso ferramentas para leitura, porque a minha leitura ela não é prazerosa até hoje, tá? Eu me trato, eu faço exercícios, estou lendo mais do que eu lia antes, me formei já 2 vezes, porém a leitura continua sendo um obstáculo. Então, se uma criança é tratada desde pequena e descoberta esses distúrbios visuais, ele se torna um adulto com uma aprendizagem melhor, ele se torna um adulto com mais prazer pela leitura. Então, você quer investir no seu filho, no futuro dele, quer que ele seja um médico, quer que ele seja um engenheiro, quer que ele estude bastante? Investe primeiro na condição visual do seu filho. Tenta perceber os sinais que ele dá, se ele gosta de ler, se ele tem interesse, se você dá um livro físico ele fica lendo, ou se logo ele já se desinteressa, já se irrita, se ele pisca muito, se ele fica nervoso. Isso são sinais que existem distúrbios visuais na visão dele. Traz ele para mim, que sou optometrista, traga para um oftalmologista, que nós somos habilitados em verificar qual é o tipo de distúrbio, qual é o tipo de condição visual que ele tem para trazer melhor conforto, tá? Não é que o seu filho seja burro, como eu escuto muitos pais quando eu estou atendendo falando, meu filho gosta de estudar, é preguiçoso. Gente, seu filho não é preguiçoso. Seu filho pode estar tendo um problema visual, de processo visual, com que ele não consegue focar com qualidade, as letras se misturam, formam 2 linhas, e ele não sabe explicar isso. Então ele começa a ler, irrita e ele para. Numa leitura plena e satisfatória, você consegue ficar 2, 3 horas lendo. Para uma criança que tem problema de acomodação, de visual, problema de conseguir se focar, com 15, 20 minutos ele já perde o interesse, porque aquilo já irrita. Então vamos ficar de olho na criança, vamos ficar de olho no futuro adulto para que ele tenha hoje uma qualidade visual boa, tá bom? Traz para mim, Ótica Sem Blá Blá Blá, tentando te ajudar.